Olá, sétimo ano, como vocês estão? Eu tô com saudade, não vejo a hora de rever vocês, mas por enquanto a gente vai se vendo por aqui. Espero que tenham tido umas ótimas férias, que tenham descansado, aproveitado esse tempo. E eu quero orar junto com vocês pra gente começar a nossa aula, tá bom? Deus, muito, muito obrigada, Pai, por quem Tu és, pela forma tão amorosa e cuidadosa e zelosa que o Senhor cuida e trata das nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque temos percebido e provado do Teu cuidado, do Teu amor, mesmo em dias tão difíceis, Deus. Obrigado porque o Senhor não nos desampara e nada nos falta, Senhor. Que de uma forma especial o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um dos meus alunos, Deus. Que o Senhor possa alcançar eles, as suas famílias, e que mesmo nesse tempo de tantas incertezas, possamos ter a certeza de que o Senhor está junto da gente, que não nos deixa e continua nos amparando, nos amando, porque o Senhor é assim, Deus. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem nos permitido viver. Obrigado por esse tempo de aprendizagem que possa ser muito produtivo para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. A gente, nas últimas aulas, a gente estudou um pouquinho sobre como era a música na pré-história, né? E eu sei que tem alguns assuntos que divergem até da nossa fé, né? Da confissão do nosso colégio, mas eu quis apresentar para a gente poder entender um pouco melhor que a música não é fruto do aqui e agora. Que a música não é fruto de 50, de 100 anos atrás. A música, ela talvez ela seja mais do que um entretenimento. A música faz parte da vida social, cultural dos povos desde a pré-história. Então ficou evidente o quanto se tem registros históricos da música presente em diversas culturas, né? E eu creio nisso que Deus permitiu e deu criatividade ao homem para que pudesse desenvolver essa habilidade artística, cultural, social que a música tem. Então, eu acho que isso é muito rico e a gente não pode perder isso nunca em vista. Deus é o criador de todas as coisas e capacitou o homem que fizesse isso. E desde a antiguidade que a música é usada como veículo de comunicação, de social, cultural de diversas culturas. Expressava, né, sentimentos. Se a gente for pensar na Bíblia, por exemplo, sendo ela o livro mais antigo, né, também, é, já em Gênesis, né, a gente vê a presença da música. Eu gosto muito de quando pensar na queda dos muros de Jericó, né, em que Josué vai lutar com o povo, vai lutar com o povo não, eles cercam a cidade de Jericó para orar, né, para que os muros caiam, e é com o tocar das trombetas que isso acontece. Então, olha como isso era presente, não só para o entretenimento, mas como forma de expressão da fé, como expressão cultural, social daquele povo, né? E, e por que eu estou falando disso? Para a gente poder entender por que a gente estudou essa parte e para a gente poder construir ponte para o que vamos estudar a partir de agora. A música, apesar de ser um elemento importante na construção social, cultural, né, ainda hoje, principalmente hoje, né, a pandemia, a música tem sido um alento, né, em tempos de pandemia, por exemplo, né, com diversas lives, a gente ouve para relaxar e falar dos nossos sentimentos, enfim, continua sendo um grande veículo de comunicação, daquilo que a gente sente, enfim. Só que a música também tem a parte racional dela. A gente também tem a parte estrutural da música. E ela é muito importante também. A gente não pode desperdiçar ou achar que é menos importante. Não, eu só ouço, tá bem. Legal, né? Pode ser que a gente, talvez vocês aqui não estudem mais pra frente com profundidade de música, não queiram fazer faculdade. Mas a gente vai conhecer um pouquinho da estrutura musical. E quando a gente conhece um pouquinho da estrutura musical,
culturalmente, socialmente, até como forma de lazer, a gente consegue abrir maior o leque, as possibilidades que a música nos traz. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a estrutura da música. Então, quando vocês ouvem alguém tocando, cantando, né, tem uma questão muito técnica por trás. Você já deve ter ouvido falar que existem músicos que tocam de ouvir. O que é o músico que toca de ouvir? Ele escuta uma música, ele tem a audição muito apurada, ele tem paciência. Quem tem a audição apurada? A audição, gente, ela é treinada. Ela é treinada, você exercita, exercita, exercita. Tem gente que tem facilidade para que isso aconteça, é verdade. Mas eu garanto a você, se você tiver isso como foco, por exemplo, quero aprender a tocar de ouvido, e você começar a exercitar seu ouvido, você vai ver como o seu ouvido vai ficar diferente, vai ficar mais apurado. Isso é para qualquer coisa, tá? Então, tem gente que tem um ouvir muito apurado. Então, ele senta, ele ouve uma vez, duas vezes, três vezes. Ah, já entendi como funciona. E pega o instrumento, começa a dedilhar, sei lá, um violão, um piano. E consegue tocar aquela música. Isso é tocar de ouvido. Ele ouviu e conseguiu reproduzir no instrumento. Mas tem os músicos, né, que tem que ter uma formação mais formal, né, conhecer um pouco mais. Então, vai o quê? Vai para a faculdade, ou vai para uma escola de música, e aí você começa a estudar a estrutura da música. Como que a gente escreve, como que a gente lê, como que a gente escuta. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Que com o passar do tempo, até na proposta aqui até o 9º ano, a gente quando voltar para a escola tem uma proposta da gente tocar algumas coisas nos instrumentos, a gente vai fazer isso com o corpo, com a voz. Então a ideia é que seja prático, mas para ser prático a gente precisa aprender um pouquinho na teoria. Então, para a gente continuar, a gente vai perceber que o primeiro passo é o quê? É a escrita musical. A escrita ela é muito importante. Se a gente for lá para a sala do Infantil 2 no nosso colégio, vocês vão ver que os alunos estão o quê? Eles estão aprendendo a pintar, né? Segurar o lápis com firmeza, fazer os movimentos que precisa, aprendendo a reconhecer a primeira letra do nome deles. É assim que a gente inicia a leitura e a escrita. Na música, é mais ou menos por aí que a gente vai também. A gente vai começar reconhecendo alguns elementos musicais e depois a gente vai começar a escrever. Na apostila de vocês, lá na página 16, eu não vou falar dessa primeira parte, né, que ele fala da viagem pelo mundo. É uma música que a gente pretende tocar mais pra frente, já no contexto da escola. Mas para chegar lá a gente precisa entender a parte estrutural que eu contei para vocês. Então, vocês já devem ter visto, inclusive comigo, lá no 5º ano, para quem estudou comigo, que a gente tem o caderno de música. Por que o caderno de música é diferente? Porque diferente do alfabeto, da língua portuguesa, por exemplo, do inglês, a gente escreve palavras. Na música, a gente escreve figuras, símbolos que vão me representar algo no contexto musical. E essa escrita a gente chama de notação musical. O que é notação musical? Qualquer escrita dentro do contexto musical, usando a simbologia, figuras que pertencem à música, ok? E a notação musical, ela é feita na pauta, vou colocar bem pertinho para vocês verem, ou pentagrama. Se você contar comigo, aqui a gente tem um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. Os espaços estão entre as linhas. Então, eu posso pensar na mão. Aqui é minha pauta ou pentagrama. Pentagrama vem de penta, que é 5. Lembra que o Brasil é pentacampeão mundial. E grama porque tem a ver com grafia. No caso da música, nós temos então a pauta, que tem 5 linhas, e 4 espaços. As linhas a gente conta sempre de baixo para cima. Pro, mas isso é obrigatório? Sim.
É obrigatório só no Brasil? Não. É no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos, na África, na Europa, tá? É assim na Rússia, onde você quiser, vai ser assim. O legal da música é que uma vez que você aprende um pouquinho que seja desse idioma musical, né, que é decifrar as figuras musicais, você vai conseguir usar em qualquer língua. Então, por isso que fala que também que a música é universal, né? Porque a escrita, a forma da gente lidar com ela é igual no mundo inteiro. Então, como eu falei, as linhas a gente conta de baixo para cima. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, porque aí tá maior e vocês vão conseguir enxergar melhor. Ó, eu conto as linhas de baixo para cima. Então, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Espaço 1, 2, 3 e 4. Para eu escrever as notas na pauta, eu preciso ter uma figura que é muito importante, chamada clave. De novo, para eu saber o nome das notas na pauta, eu preciso ter uma figura no início da pauta chamada clave. Sem a clave, a gente não sabe o nome das notas na pauta. Porque pode ser uma coisa para mim, pode ser outra coisa para você. Então ficaria uma bagunça. Então, primeira coisa que a gente tem que ter bem firme na cabeça, que as notas, que as linhas na pauta a gente conta de baixo para cima. Segunda coisa, que no início da pauta precisa ter a clave. Toda vez que você ver uma pauta sem clave, não dá para definir o nome da nota ali, tá? Então, existem 3 tipos de clave. A clave de sol, a clave de fá e a clave de dó. Nós vamos começar aprendendo sobre a clave de sol. E por que a gente tem várias claves, Pro? Porque depende da altura do meu instrumento. Por exemplo, o piano, ele tem sons graves, que é na mão esquerda, e sons médios para o agudo. Então, os sons graves, a gente toca lendo clave de Fá, porque é mais confortável. E as notas médias e agudas, a gente escreve na clave de Sol. É uma questão de facilitar a leitura para o músico. Um contrabaixo, o contrabaixista sempre vai ler em clave de Fá. Agora, quem toca viola de arco, vai tocar em clave de Dó. Então depende do seu instrumento. Voz humana. Voz feminina é escrita em clave de Sol. Voz masculina é escrita em clave de Fá. As meninas às vezes querem cantar na mesma altura que os meninos, no CD, no YouTube, sei lá. A gente não consegue, porque a região é diferente de alcance. Então os meninos leem clave de Fá, as meninas leem clave de Sol. E a gente vai começar falando da clave de Sol, tá bom? Essa daqui é a clave de Sol. Vocês estão vendo que ela pega todas as linhas da pauta? Só que tem um lugar onde ela começa a ser escrita, que é na segunda linha. Lembra que a gente conta de baixo para cima? Então, a segunda linha é o ponto de partida para eu escrever a clave de Sol. Portanto, a clave de Sol é escrita na segunda linha. Tá bom? E toda nota que aparecer na segunda linha na clave de Sol se chamará Sol. Olha que curioso. Então, de novo, clave de Sol é escrita na segunda linha e toda nota que aparecer na segunda linha, que também está na clave de Sol, ela vai se chamar Sol. Esse conceito é muito importante, porque é a partir do Sol que a gente começa a identificar as notas aqui. Ó, a nota Sol tá aqui, tá vendo? Então, quem vem antes do Sol? O Fá. Quem vem antes do Fá? O Mi. Quem vem antes do Mi? O Ré. Quem vem antes do Ré? O Dó. Podia continuar escrevendo para baixo? Podia. Não tem problema. Aqui o Sol de novo. Vou subir. Quem vem depois do Sol? O Lá. E depois do Lá? O Si. E depois do Si? O Dó. O Dó. Depois do Dó. O Ré. E depois do Ré? O Mi. Então, a partir do Sol, eu consegui descobrir o nome das notas aqui dentro da pauta. Então, para essa semana, eu quero que vocês escrevam esses conceitos que a gente conversou aqui.
o que é notação musical, quantas claves a gente tem e quais são elas, como que a gente conta as linhas na pauta ou no pentagrama, é a mesma coisa. Aonde é escrita a clave de sol. Quero saber essas 4 coisas. Para aí a gente, a partir da semana que vem, e continuar trabalhando essa estrutura de notas musicais na pauta e as outras figuras que cercam a escrita musical, tá bom? Não tenham medo dessa nova escrita, vocês vão ver que ela pode dar um pouquinho de trabalho no começo, mas depois fica muito legal de trabalhar com ela. E eu sei que a gente já viu algumas coisas e vocês vão conseguir relembrar também daquilo que a gente já estudou, tá bom? Então a gente se vê semana que vem, um ótimo restinho de semana para vocês e qualquer dúvida é só deixar um recadinho para mim. Tchau, tchau, gente!